o Rodolfo Reis, o José Calado, o Otávio Machado e o Ricardo Tavares. Uma boa noite aos quatro. Afinal, Rodolfo, Portugal podia ou não ter feito mais neste jogo com a Bélgica, na tua opinião? Boa noite, claro que podia. Podia e devia. Em primeiro lugar, jogue quem jogar, meta os jogadores que meter, tenham mais propensões ofensivas, sejam craques da bola. O Fernando Santos tem um modelo de jogo e inicia sempre o jogo como se nós fôssemos uma equipa inferior. Portanto, foi isso que aconteceu hoje, mais uma vez. Não assumimos o jogo logo de início, não obrigamos... Portugal jogou como se fosse uma equipa pequena? Sempre. Portugal joga sempre como se fosse uma equipa pequena. Ele pode ter lá os melhores jogadores do mundo, que os tem, jogadores que jogam nas melhores equipas do mundo e que estão habituadas a jogar ao ataque, num ataque constante. Portanto, ele desvirtua as qualidades desses jogadores porque ele define o seu modelo de jogo, a sua estratégia de jogo, e depois os jogadores têm que se adaptar àquele modelo. Eu acho que Portugal tem jogadores por esse mundo fora, e vou-me repetir, que jogam um futebol muito, muito ofensivo, desde os Manchester City e por aí fora, e depois, quando chega aqui, o adversário tem sempre uma predominância sobre o jogo, nós jogamos em função do adversário, nós cuidamos muito de não dar espaço ao adversário e não obrigamos o adversário a errar. Sofremos um golo que eu não ouvi dizer, se disseram, pronto, eu concordo com as pessoas que disseram. É um grande frango do Rui Patrício, é um pontapé de longe, a bola sofre um desvio, sim senhora, própria da bola, mas o Rui Patrício está encostado ao poste direito, a bola entra por meio da baliza, o que nós já dissemos aqui de bem do Rui Patrício, e é por isso que nós somos comentadores para comentar o dia-a-dia e não para comentar daquilo que se passou há 5 ou 10 anos atrás. O Rui Patrício é muito mal batido, é um pontapé forte, mas é um pontapé completamente... Que é apanhado em contrapé o guarda-redes? Não é, porque ele caminha com a bola. Agora, o Rui Patrício, não sei o porquê de estar junto ao poste, portanto... de onde se desenrola o lance, ele vem para dentro e o Rui Patrício está no meio, defendia aquela bola sem se mergulhar, sem se atirar para o chão, sem voar, sem nada, defendia a bola com naturalidade normal, é um grande frango. Porque vai ao meio da baliza. Vai ao meio da baliza, ele está mal colocado, e quando está mal colocado, quando se dirige à bola, já vai tarde. Portanto, deu uma nítida sensação que o Rui Patrício não sabia em que posição estava na baliza. Portanto, aconteceu qualquer coisa e que ele colocou-se naquela posição e não corrigiu esse defeito que... Já agora deixa-me perceber, José Calado, também achas que Rui Patrício é mal batido no lance do golo da Bélgica? É uma bola difícil, boa noite. É uma bola difícil, a bola sai de uma maneira, faz um arco para o outro lado. O Rui acho que é surpreendido. Podemos dizer que é mal batido, não vou dizer que é um frango porque não é um frango. É um remate muito puxado e a bola faz um desvio. Ele é surpreendido porquê? Então ele caminha com a bola e chuta. Ele é surpreendido porquê? Ele é surpreendido porque ele vai para o lado direito e a bola faz ele está no lado direito. Desculpa, Calado, se mostrarem a imagem, e atenção que sabes que respeito muito a tua opinião, e quando é a bolinha a saltar, eu respeito. Ele está no meio da baliza, mas faz para o lado direito e a bola vai para o lado esquerdo. Não está no meio da baliza. Mas pronto, eu acho que não é um frango, isso é a minha opinião. Mas se puderem mostrar o lance, até para tirar as dúvidas, porque eu posso estar errado, atenção. Eu posso estar errado. Para mim ele está muito junto ao poste direito dele, e quando a bola entra por meio da baliza, ele conta com o chute, porque tem que contar com o chute quando um jogador caminha para uma entrada da área, é para chutar. Agora, concordo com o Calado, a bola faz aquelas bolas de chute que a bola faz um arco, concordo, ela faz um arco, o que torna difícil, portanto, essa bola, mas para mim o que é golo é a má colocação dele. Agora, vamos ver a imagem, posso estar errado. Segunda parte, Portugal muito melhor. Portugal habilitou tudo, foi os próprios jogadores, já que estamos a perder, não é o Fernando Santos, é os próprios jogadores que dizem estamos a perder, quero lá saber dos modelos, dos sistemas, da tática, vamos para cima deles e vamos jogar à bola, e Portugal na realidade podia ter feito 1 ou 2 golos, merecia marcar golos, merecia se calhar ir no mínimo ao prolongamento, e penso que se Portugal vai ao prolongamento ganha o jogo. Mas também é aquilo que diz o Fernando, é preciso nós nos esquecermos que diz o Fernando, como uma bola no poste e não sei o quê, que Deus não esteve connosco, e ele normalmente anda com a santinha, mas que Deus não esteve connosco. Ele tem que se lembrar que somos campeões europeus com pontapé de um jogador fora da área que nunca marcou na vida um golo fora da área. Portanto, isto é futebol. O Éder marcou um golo fora da área e penso eu, alguém se tiver outros dados que me diga, que foi o único golo do Éder em toda a sua carreira fora da área. Portanto, isto é o futebol é isto.
Afinal, Otávio Machado, hoje foi por azar que a seleção caiu com a Bélgica ou podia ter feito mais também a seleção nacional? Boa noite, Mariana. Boa noite aos meus companheiros de painel. Boa noite a quem não está em casa a nos ver e a ouvir. Mariana, falou-se muito desta seleção. E, naturalmente, temos que reconhecer que, em termos de valores individuais, quer em número, em opções, em qualidade, era capaz de ter um plantel muito mais vasto, muito mais com maior capacidade do que o anterior, que foi campeão da Europa. Mas depois chegamos à hora da verdade, à hora em que é preciso ganhar, e não se ganhou. E foi a pior classificação de sempre de Portugal em finais de europeus. Isto é que fica, e isto é que fica. E ficou demonstrado também que poderíamos ter feito muito mais, que somos muito melhores do que esta Bélgica, mas somos melhores no campo teórico, porque na prática perdemos o jogo. 1-0. A Bélgica foi muito mais eficaz, só fez um remate enquadrado, disse muito bem, mas Portugal também não pode fazer o único remate na primeira parte aos 25 minutos. Ainda assim, chega ao intervalo a seleção nacional e já tinha 8 remates contra 4 da Bélgica. Isto só o intervalo, mas no final do jogo tem 24 contra 6. O primeiro enquadrado foi aos 25 minutos e de livre do Ronaldo, Mariana, foi isso que eu disse. Agora depois foi mais, naturalmente. Mas já tinha tido aquela grande oportunidade de Diogo Jota, mas esse remate não foi enquadrado. Portanto, aquilo que aconteceu, o Rodolfo diz bem, futebol é a estrelinha que nos protegeu noutras alturas e que agora não esteve lá. Podemos arranjar todo o tipo de argumentação, mas há uma coisa que é a realidade. Éramos melhores e não fomos, e não ganhamos. Não fomos eficazes. E tivemos uma segunda parte, a primeira parte foi, não fomos capazes de ter a coragem de assumir o jogo de início, demonstrar claramente que estávamos ali para ganhar. E ficamos à espera que acontecesse. E na segunda parte, com o futebol menos harmonioso, o futebol mais direto, procurando mais a área, procurando mais a profundidade, criamos uma série de problemas a esta equipa da Bélgica que eles, se calhar, não estavam preparados para isso. Está bem, podemos dizer que o futebol menos harmonioso, menos trabalhado, se calhar tecnicamente menos perfeito, mas se calhar mais eficaz. E fomos capazes de, depois com algumas alterações, naturalmente, a entrada de mais um ponta de lança, a entrada do João Félix, se calhar, o jogador que resolveu o jogo contra a Hungria foi para a bancada. Muito bem, Otávio. Muito bem, eu ia dizer isso. Como é que é possível? Ficou na bancada. Como é que é possível isso? Com William Carvalho e Gonçalo Guedes. Muito bem, Otávio. Mas o Otávio muito estava bem. a falar de Rafa, não é? Portanto, temos que, efetivamente, na realidade, nestas coisas não podemos... Penso que Portugal ficamos aquém daquilo que era esperado, daquilo que éramos capazes de fazer. Estamos tristes todos, mas o futebol tem destas situações. Agora não podemos dizer que foi só o futebol, não. Houve também coisas que efetivamente não tiveram bem, mas isso acontece a todos. Somos tristes, mas não vamos entregar, não vamos agora sacrificar quem quer que seja, porque efetivamente estes jogadores e este técnico merecem todos nós o máximo respeito. Ora bem, eu tenho que falar agora só um segundo, porque eu tenho que dizer isto, Otávio. Eu não quero sacrificar ninguém, Otávio. Não. Eu não quero sacrificar, nem matar, nem derrubar, nem nada. Eu estou aqui para comentar o que eu tenho que comentar. Agora, Rodolfo, estamos a ver o posicionamento de Rui Patrício no lance do golo de Torgan a Azar. Estamos a ver a que estava mais descaído para o lado direito da baliza. Está mal colocado. Ele está a meio, tanto vai para um lado como vai para o outro. Ele está mal colocado que a bola entra no meio. E depois há outro movimento que ele faz, que eu esqueci-me de dizer isto. E ele faz, portanto, quando eu chuto, ele além de estar naquela posição, ele faz um movimento para a direita. Ele faz este movimento com o pé e depois é que reage. É apanhado em contrapé neste lance do remate. Deixa-me, Otávio, só ouvir também o Ricardo em relação a algo que o Otávio disse e que tem a ver especificamente com a primeira parte. O Rodolfo também tocou um pouco nesse lado, Ricardo, que tem a ver com o assumir ou não o jogo. Achas também que faltou coragem à Seleção Nacional para assumir o jogo desde o início ou não? Boa noite. Eu acho que já ouvi muitos comentários quando vinha a caminho e acho que não foi a azar.
Portugal fez um jogo tremendo aos olhos de muitos dos comentadores. E o que é que devemos dizer da Bélgica que ganhou a Portugal? Portugal foi melhor? Não, a Bélgica foi mais eficaz e aí fez a diferença. Mas referindo-me à tua questão, o Rodolfo Reis já acabou por abordar que Portugal tem, e o Otávio acabou por sublinhar, Portugal tem dos melhores jogadores do mundo, jogadores que estão habituados a jogar com um grande pendor ofensivo. E Portugal, e aí discordo ligeiramente do Rodolfo, quando o Rodolfo fala do modelo, da tática, do modelo de jogo de Portugal. Eu acho que o modelo de jogo de Portugal é a inspiração dos jogadores. Esse é que é o modelo da seleção do engenheiro Fernando Santos. E quando as coisas não estão a carburar em pleno, quando os jogadores não põem em campo todas as suas faculdades por esta ou aquela razão, nomeadamente pelo empenho dos adversários, nunca podemos descurar os adversários, a verdade é que a seleção acaba por não ter o desempenho desejado. Depois ouvi o Fernando Santos dizer que jogou com 3 avançados, e os 3 avançados ao longo deste campeonato nunca foram mudados, ao contrário do que fez noutros setores da equipa. A verdade é que com os 3 avançados, dizia Fernando Santos, permitia jogar com os laterais mais subidos. Ora, eu vi outro jogo. Eu vi que os laterais não estavam subidos como o Fernando Santos dizia. Das duas, uma. Ou os jogadores não perceberam, ou eu vi mal o jogo, ou o Fernando Santos não soube passar a mensagem. E é a dúvida que se coloca, dizias, Rodolfo, que não queres sacrificar ninguém, mas achas ou não que deve estar em discussão se este é o selecionador nacional certo para a equipa que temos? Isso não vou discutir, nem vou dizer, porque nunca na minha vida tentei ferir ou magoar alguém em termos de trabalho, disto e daquilo. O Fernando foi campeão europeu. O Fernando, se calhar é um título que Portugal dificilmente volta a repetir, não tem nada a ver. Portanto, eu estou sempre a comentar o jogo que eu vejo, o que é que eu penso, posso estar correto, posso estar errado, e concordo que as pessoas não concordem comigo, mas nunca vou dizer se acho que o treinador tem que ficar, se não tem que ficar. Depois, se acontecer isso, e isso estou aqui para comentar, se acontecer isso de o Fernando Santos não ficar, se for substituído por outro treinador, cá estou eu para comentar se acho bem, se não acho bem, se foi o momento certo, se não foi. Agora, eu não vou estar a dizer aqui, a pôr o escorregão no Fernando Santos, nem a ele, nem a ninguém. Não sou desse género de pessoas. Digo aquilo que vejo, aquilo que me parece. As pessoas não gostam, é lógico que o Fernando Santos, ao ouvir as minhas palavras, não vai gostar do que eu digo, mas queria dizer aqui ao Ricardo que ele não concordou comigo e tem todo o direito disso. Não concordou. O treinador, não, só num pormenor, ok, Ricardo, só num pormenor. O que é que eu quero dizer? Se tu tens os melhores jogadores que estão habituados, portanto, a jogar um futebol super ofensivo, a jogar sempre no campo adversário e, quando possível, a entrada e roubar bolas à entrada portanto, da área do adversário. Mas tu tens um treinador que diz assim, neste momento quero que a equipa recue, quero que você 10 jogadores atrás da linha da bola, eu tenho que fazer o que o treinador diz. Seja eu um craque dos diabos noutras equipas, estou na seleção e o meu treinador se diz assim, eu quero a equipa arrumada desta maneira, quando a equipa contrária ganha a bola, nós recuamos, quero 10 jogadores atrás da linha da bola. Tu, como jogador, tens que fazer isso. Claro. Eu só falo daquilo que estou a ver, não estou a dizer que o Fernando manda isso, mas a primeira parte e os jogos de Portugal que nós temos visto é isso. São 10 jogadores constantemente atrás da linha da bola. Claro. Ora, isso é complicado. E hoje faz recuar faz recuar o Danilo, e quando faz recuar o Danilo, e ele diz também que faz recuar o Danilo, viu-se que os laterais, e acho que fez isso tardiamente, também não sei se a seleção trabalhou, porque isso exige trabalho, é preciso trabalhar muito bem. Eu penso que ele nunca pensou numa defesa a 3, nunca pensou. É preciso trabalhar, isso dá muito trabalho. A verdade é que eu não vi os laterais subir, ao contrário que diz o Fernando Santos. Foi trabalhada essa solução, mas o Fernando Santos assumiu que nunca pensou em lançar essa solução desde o início neste jogo. Mas uma equipa tem que ter vários planos. Uma equipa tem que ter o plano A, o plano B e, se necessário for, o plano C.
Sim, o plano B existia, simplesmente Fernando Santos não pôs a opção de esse ser um plano A no jogo de hoje, apesar de ter havido a exibição frente à Alemanha, em que Portugal teve muitas dificuldades num sistema semelhante, embora a Alemanha não jogue exatamente da mesma maneira. Mas achas também, José Calado, como dizia o Ricardo, que há aqui algo na mensagem a que se está a perder em relação ao que Fernando Santos pede e ao que os jogadores fazem ou não? Eu acho que a mensagem é exatamente a mesma. Como é que nós fomos campeões europeus? Nós fomos campeões europeus com este estilo de futebol, desta maneira, empates sobre empates, a passar depois com grandes penalidades e depois acabámos por ser campeões europeus. Ou seja, a mensagem sempre foi a mesma. Ou seja, nós estamos a falar de um treinador que nós já percebemos que é um treinador conservador e que nos levou a ganhar o europeu. E a Liga das Nações. E Liga das Nações, como se fosse um treinador que sempre foi um treinador super ofensivo, que quisesse pôr a equipa a mandar no jogo, a tomar conta da partida. Não. Fernando Santos nunca foi esse tipo de treinador. E na seleção também não o está a ser. Nós já falámos aqui antes e podemos falar novamente, que é Portugal, infelizmente para nós hoje, Portugal entrou na primeira parte da mesma maneira que entra em todos os jogos. Mas em todos os jogos, cada vez que jogamos com equipas da mesma igualha ou mesmo superiores a nós, que é Mas a segunda fez o suficiente para vencer, ou não? Claro que fez. Jogou diferente. Os jogadores jogaram diferente. Nós entramos a dar novamente a bola ao adversário e a deixar que o adversário controlasse o jogo. O próprio Danilo Pereira assumiu isso no final do jogo. E quando isso se faz com uma seleção como a Bélgica, que está no primeiro lugar do ranking em relação a nós, quando isso faz uma seleção como a Bélgica, que tem jogadores que podem fazer a diferença, de um momento para o outro isso pode ser a morte do artista. Agora não podemos, depois quando sofremos o gol, como já aconteceu noutras situações, quando sofremos o gol, depois então na segunda parte já jogámos com uma equipa grande. Vamos fazer as trocas necessárias, que muitas vezes devem ser as trocas que deviam ser feitas no início da partida, vamos pôr a carne no assador e vamos atrás do resultado. E depois o que é que acontece? Das duas uma, pela qualidade dos nossos jogadores, que estão habituados a jogar em ataque continuado e não estão habituados a estar 10 homens atrás da linha da bola e deixar lá o Ronaldo na frente. Porque na segunda parte quem fez isso foi a Bélgica. Quando nós mudámos a nossa matriz de jogo, claro, quem fez isso foi a Bélgica, que jogaram 10 homens atrás da linha da bola e deixou o Lukaku na frente. Ou seja, nós estamos habituados, os nossos jogadores estão habituados a isso mesmo, a essa matriz, de mudar, de tentar dominar a partida, jogar em ataque continuado, porque nas equipas onde eles estão, a maior parte deles, são equipas ganhadoras, que ganham campeonatos. E estão habituados a isso. Quando isso não acontece, o que é que acontece? Temos aquele que é considerado um dos melhores do mundo, completamente desamparado na frente de ataque, se não está o André Silva, é uma presa fácil. E atenção, e hoje, isto pode ser encarado como crítico ou não. Eu hoje, quando vejo que a Bélgica, obviamente, tem 3 centrais, um deles com 32 anos, outro com 34, outro com 35, creio eu. Não, 36 e 35. Que é o Vermaelen, o Vertonghen. E que já joga na China, ou claro. Japão, ou qualquer coisa. Sim, claro. Assim. Eu digo assim, nós vamos aproveitar de alguma maneira, vamos aproveitar entre os centrais, principalmente a velocidade dos nossos jogadores. O Rafa. Não é? O Rafa não é convocado o Rafa. O Rafa nem sequer. O Rafa passava por eles rápido, se calhar é melhor assim. E aqui escusam de vir aquelas pessoas que dizem assim, ok, aqueles que não jogam são sempre os melhores. Achas, por exemplo, que Portugal devia ter jogado com 2 avançados desde o início? Eu acho que devia ter jogado com 2 avançados desde o início do Campeonato da Europa. Aliás, e eu sempre fui defensor disso, não é agora que eu digo. Acho que para mim, cada vez que está um avançado perto do Ronaldo, cada vez que está um avançado perto do Ronaldo, faz com que o Ronaldo tenha mais espaço para aparecer. E quando assim não é, eu vejo aquele que é para mim considerado um dos melhores do mundo a dar saltos, a saltar, mais vezes do que tem às vezes a bola no pé. E quando é para ter a bola no pé, tem que descer um pouco ao meio campo. Mas está sozinho a saltar, ele salta, ganha a bola e a bola vai para quem? Se não tens presença na área. O que melhorou na segunda parte também foi a presença na área. Pois, nós percebemos uma coisa, independentemente daquilo que alguns jogadores fizeram nas suas equipas, há jogadores que apareceram neste europeu completamente em baixo de forma. E um deles, para mim, também foi o Diogo Jota. E o Bernardo não foi a mesma coisa. O Bernardo também não estava bem, o Diogo Jota também não. O Bruno Fernandes cansado. O próprio Bruno não apareceu bem neste europeu. Ou seja, aquilo que nós notamos foi aquilo que nós notámos no europeu que nós ganhámos, que foi Fernando Santos começou com uma equipa e à medida que o europeu foi avançando e que nós fomos ganhando com alguma, enfim, com aqueles empates, com aquelas situações, então foi trocando a equipa. Quando nós chegamos à final do europeu, ou quando chegamos perto da final do europeu, já estávamos com uma equipa praticamente 3, 4 jogadores completamente diferentes que fizeram a diferença. E ganhámos sem o Ronaldo. Ganhámos a final sem o Ronaldo. Nós tínhamos o Éder.
desde o início, desde o primeiro jogo nós falámos. O Palhinha tinha que ter jogado de início, o Renato devia ter jogado de início. Eu acho que mas isso hoje já não se coloca no jogo de hoje. Sim, sim, mas a questão não é essa. O André para mim é um jogador. Mas a equipa não foi trabalhada, ele está a falar bem o calado. A equipa não foi trabalhada nesse sentido. A equipa foi trabalhada de uma maneira a jogar outros jogadores que não estes. E estes é que estavam numa forma muitíssimo boa. Concordo totalmente com o calado. Eu para mim, geralmente nós chegamos ao europeu e havia jogadores que estavam em melhor forma e que logo desde o início que não foram utilizados. Eu acho que nesse aspecto nós temos de ter aprendido uma lição. E acho que o próprio treinador, o Fernando, acho que se calhar aprendeu este tipo de lição, que é, nós chegamos a um europeu, temos uma seleção que a meu ver é uma seleção que pode derrotar qualquer uma, é verdade, mas depois o que é que acontece? Jogamos sempre, seja com a Alemanha, seja com a França, seja com a Bélgica, seja com uma boa seleção, a dar a iniciativa de jogo ao adversário. Otávio, acha que deve prevalecer mais o momento de forma dos jogadores do que uma ideia pré-concebida que possa já haver da seleção nacional? Mariana, a história da seleção, se nós recuarmos muitos anos no tempo, em muitas situações definem-se por blocos de um clube, blocos de outro. Foi assim no último europeu. Estou-me a lembrar, e o Claudio fez muito bem, tivemos os 3 empates, andamos cai não cai, levantamos-nos e depois fomos para o mata-mata e efetivamente com um meio campo extraordinário, um bloco de uma equipa, no caso concreto o Sporting, o João Mário, o William, o Adrian e o Renato Sanches. E efetivamente, pronto, começamos a tocar outra música. Jogadores que se conheciam, em função do pouco trabalho que muitas vezes existe, que o Seleção não se queixa, e os treinadores dos clubes também se queixam, de que os jogadores são tirados para as seleções nacionais. Portanto, há aqui um conflito que efetivamente tem que ser sanado e procurar-se sanar. Não deixa de ser verdade que desta vez não foi assim. Se nós olharmos, não encontramos nesta equipa, se calhar, 2 jogadores que joguem na mesma equipa, em algum setor. E isto torna as coisas ainda mais difíceis por causa da comunicação. Embora eles joguem na seleção há algum tempo, há alguns... Assim temos, por exemplo, 11 jogadores que vinham já desde o Campeonato da Europa, não é? Temos aqui muitos jogadores que têm um trajeto já de seleção que permite que já haja entrosamento, não é? Mas se a Mariana reparar, se for ao meio campo, deste meio campo que eu estou a falar, o João Moutinho foi relegado para suplente, é o único que resiste. O Renato Sanches não jogava, entrou e muito bem, foi um dos jogadores portugueses que mais se salientaram no tempo em que jogou, se calhar justificava desde o início a titularidade, e depois o William, que teve aquele jogo e que foi relegado e acabou na bancada. Portanto, é um meio campo que nada tem a ver com o meio campo que foi campeão da Europa. Assim como a defesa é a mesma coisa. O facto de ter 11, alguns estavam no banco, Mariana, alguns estavam no banco. Agora, há uma coisa que é real. E isto como é que é possível que 2 países que dizem que os campeonatos não estão nos 5, 6 campeonatos mais competitivos da Europa, apresentam 2 seleções que uma delas é primeiro ranking e a outra é campeão da Europa? Como é que é possível? Isso revela a qualidade dos jogadores que ambos os países têm. E Portugal aqui... E revela a qualidade da formação também que é feita nesses países, não é? Obviamente. E a maneira como os outros campeonatos olham os jogadores portugueses. Agora, Maria, isso é bom a nosso favor. A qualidade do nosso jogador. E é aqui, já foi dito, nós não podemos... nós temos jogadores que gostam de jogar com alegria, que gostam de jogar para a frente. Nós não nos podemos, costumamos dizer, agarrar na camisola. Temos que os deixar jogar, temos que os deixar desfrutar alegremente, que eles se sentirem bem, disponíveis. Mas tem que haver um modelo de jogo onde os jogadores se sintam confortáveis, que ocupemos relacionalmente os espaços, e isso é algo que efetivamente... Não há sintonia entre o modelo de jogo da seleção neste momento e os jogadores que compõem a seleção? Mariana, há uma coisa que eu vi, é que na segunda parte os jogadores adoptaram um estilo de jogo
totalmente diferente daquele que nós temos visto a nossa seleção. E uma seleção nacional como Portugal. Desculpa lá, a pergunta que eu faço, não quero pôr no lugar, mas estamos aqui a falar de futebol. E gostamos. Como não respondeu à minha, não é? E gostamos. Eu tenho a minha opinião, mas gostava de ouvir a tua e do Calado e do Ricardo. Mas nós, homens da bola, pelo menos já jogámos à bola e temos algumas responsabilidades. Ou posso ter esta dúvida. Na segunda parte, são os jogadores, por iniciativa própria, que se libertam, como tu disseste, e bem, sem amarras, sem nada, embora quando a bola está no adversário temos que marcar, temos que ganhar a bola para tê-la e para poder jogar. Mas foi o Fernando ou foram os jogadores que disseram estamos a perder, vamos para a frente, é que se quer lá saber? É uma dúvida que eu tenho. E grande. É uma dúvida que eu tenho e grande. Rodolfo, é uma dúvida que vamos ter. Sou mauzinho. Eu falo futebol. Digo o que penso e falo futebol. Foram os jogadores que se soltaram das amarras que lhes são postas ou foi o Fernando? Para mim foram os jogadores. Pronto, Rodolfo, é a minha resposta. Vamos ficar com essa dúvida, só os jogadores poderiam responder, mas é difícil de agora, acreditar que Mariana, de repente houvesse quase uma anarquia. Otávio, deixa-me ouvir também o Ricardo sobre a questão das mexidas que foram feitas na equipa por Fernando Santos neste jogo em particular. Ricardo, houve alterações que melhoraram claramente a equipa, as entradas de João Félix que entrou bem e não só, também outra mexida que foi a entrada de Bruno Fernandes também para o lugar de João Moutinho, mas depois quando chega aquela reta final e de repente há duas alterações para fazer, as duas últimas oportunidades que Fernando Santos tem para mexer na equipa e lança dois médios, Sérgio Oliveira e Danilo Pereira, sendo que Danilo Pereira entrou para jogar como o terceiro central. Como é que viste essas últimas mexidas que foram feitas pelo selecionador? Do recuo do Danilo é óbvio, percebe-se. Aliás, acho que a equipa deveria ter sido mexida nesse capítulo também mais cedo, a partir do momento que vai para o intervalo a perder por 1-0. É evidente que não iria recomeçar o jogo logo nesse sistema com os três centrais, mas acho que Fernando Santos poderia ter mexido muito mais cedo na equipa. É uma equipa que estava a defrontar uma linha de 5 jogadores, estava a jogar com 3 avançados, os mesmos do início a final da presença portuguesa neste campeonato. E, portanto, não se criava desequilíbrios, não se conquistava espaços, não se surpreendia a equipa belga, que é, de facto, uma grande equipa servida por grandes jogadores. E, portanto, essa responsabilidade tem que ser claramente endossada ao selecionador.